Oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao Colecionando Planetas. E hoje esse vídeo aqui vai ser muito especial, por quê? Porque nós vamos falar sobre livros clássicos, que foi uma coisa que eu perdi o medo de ler faz pouco tempo, então eu tô bem animada para compartilhar com vocês os livrinhos clássicos que eu li e que eu super indico para quem tá começando. Mas antes de começar, assim, oficialmente esse vídeo, eu só queria pedir pra você, encarecidamente, você desse o like nesse vídeo, se inscrevesse aqui no canal e me seguisse nas outras redes sociais. Tem também podcast, eu comecei a fazer um podcast porque eu não tenho nada pra fazer da minha vida, então tá tudo aqui no box, caso você queira me acompanhar. Mas agora vamos direto pro vídeo, sem muita enrolação. O primeiro livro que eu quero trazer pra vocês é O Alienista, que é um livro curtinho do Machado de Assis. E eu li no e-book da Antofágica, da editora Antofágica, que foi maravilhoso. Ele tem notas de rodapé. Não estou sendo paga para dizer isso, aliás, Antofágica me patrocine, que os livros são perfeitos. É um e-book muito bem feito, tem ilustrações, tem as notas de rodapé, e eu amei. O livro fala sobre a história de um cara, ele tá na cidade, e ele é muito conhecido na cidade, só que ele resolve estudar a mente das pessoas, os problemas da mente. E aí ele vai na câmara lá da cidade e faz uma votação porque ele quer abrir uma casa verde, que é uma casa onde ele vai abrigar as pessoas que têm alguma deficiência, um problema mental, e ele vai estudar esses casos. E todo mundo vota a favor, todo mundo tá ok, beleza, vamos fazer. Eles fazem até um imposto pra quem não conseguir pagar pela pessoa se manter lá. Esse imposto vai cobrir as despesas dessas pessoas e isso e aquilo. Então já começa assim. Só que ele começa a passar dos limites em colocar pessoas nessa casa e aí vira uma confusão. É muito engraçado e eu acho genial a forma como o Machado lida, a forma como ele faz o plot twist. Todo mundo fica assim, eu acho, na hora que chega nessa parte, porque é um deboche incrível e eu amei a forma como ele critica as coisas sutilmente, assim. Não foi perfeito, foi 4,5, mas foi muito, muito, muito bom. O segundo livro dessa lista foi um que eu favoritei, gente. Também é bem curtinho, eu acho que ele em 2 horas. Eu também li num e-book da Antofágica, com ilustrações, com textos complementares, notas de rodapé, maravilhoso. E assim foi A Metamorfose, do Franz Kafka, e eu amei A Metamorfose. Eu achei assim surreal esse livro. Eu achei que é uma impossibilidade que você acredita, porque ele fala com tanta assim, seriedade sobre aquilo que tu acredita que realmente uma pessoa vai acordar um dia e vai ter virado um inseto. A história vai contar a vida desse homem, que ele acorda um belo dia e ele olha pra si e ele virou um inseto gigante. E na minha cabeça é uma barata, tá, gente? Mas ele não especifica qual é o inseto. E aí ele tá assim transformado nesse insetão. E a crítica ao capitalismo é muito grande, porque a única coisa que ele pensa é: eu acordei atrasado pra ir para o emprego, vou perder o meu emprego, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele só se preocupa com isso, gente. Ele não está ligando para o fato extremamente bizarro de que ele virou um inseto. E é uma impossibilidade que é engraçado. Ao mesmo tempo você fica, meu Deus, o que o capitalismo faz conosco? Mas essa foi a crítica que eu vi ao capitalismo no começo do livro. No decorrer do livro tem outras críticas e o final dele, assim, talvez para algumas pessoas seja meio tanto faz. Eu vi muita gente dando 3,5, 3 estrelas, mas eu amei de verdade. Eu achei assim, não sei por que eu dei 5 estrelas favoritada, eu vou dizer pra vocês, mas me cativou de uma forma que eu amei o livro. Eu achei, ó, maravilhoso, de verdade. Eu não sei porquê, mas eu gostei. E a escrita é muito fácil desses 2 livros aqui que eu falei pra vocês. Muito simples, é você ler assim tranquilo, pelo menos eu não tive problema pra ler, eu achei bem tranquila a leitura. Agora, fugindo um pouco, né, desses livros, vamos para um livro de ficção científica. Eu também li ele no Kindle, mas eu li ele no Kindle Unlimited, tá disponível lá, caso você queira e tenha disponível. Se você quiser assinar o Kindle Unlimited, vai ter aqui no box de descrição o link pra você assinar. Se você assinar com o meu link, eu ganho uma comissão, me ajuda bastante. E o livro incrível, maravilhoso é A Fundação, do Isaac Asimov. E é muito bom, gente. Eu não tinha noção do quanto esse livro era bom até eu ler. O Isaac, ele tem uma escrita tão boa, tão fácil.
A única ressalva que eu tenho com esse livro é que você pode sentir um pouco de dificuldade, porque o livro é meio que em blocozinhos. Como é que eu vou explicar? É como se fosse várias passagens de tempo durante o livro, entendeu? Vai passando bastante tempo. E os personagens mudam, e ele não te dá nenhuma introdução sobre essa mudança. Ele faz a mudança e já coloca os personagens, coisas novas, então você pode sentir, foi o que eu senti, uma dificuldade de me adaptar a essas mudanças. Mas é de uma genialidade esse livro que vocês não têm noção. A escrita é muito gostosa, é muito fácil, não é difícil de ler, o que eu disse pode dar confusão realmente é a passagem de tempo. E apesar de ser uma ficção científica, ele é muito gostoso de ler. Você começa com carinho, ele vai visitar uma cidade que é meio que uma cidade futurista. O livro todo é futurista, em outro planeta ele vai visitar essa cidade. E aí ele é chamado por tipo um líder de um negócio que tá acontecendo. E esse líder diz que o mundo vai se acabar. Não é bem o mundo se acabar, mas é como se aquele planetinha fosse o central, fosse quem comandasse todo o negócio. E é como se fosse Brasília do Brasil, entendeu? E aí ele diz que esse lugar vai perder o posto dele, vai cair o império, e isso e aquilo. Só que aí muita gente não acredita, só que ele usa uma matemática misturada com história, que é tipo uma fórmula que ele calcula em quanto tempo isso vai acontecer e as probabilidades disso acontecer. Então tudo que ele faz, ele calcula a probabilidade, então ele sabe quais são os resultados de tudo. E ele faz a fundação, que é como se fosse são várias pessoas que ele pegou desse projeto dele, levou para um outro planetinha, e nesse planetinha elas não têm sobrevivência própria, elas são protegidas pelo Império, né? E eles estão ali pra pesquisar, na cabeça deles é pra pesquisar, e eles têm certeza disso. Só que aí depois eles vão ver que esse homem que fundou tudo, né, essa mente que calculou tudo, ela deixou um vídeo pra ser mostrado tantos anos depois, ela deixou vários vídeos pra vários períodos. E aí eles percebem que eles estão super enganados, então é uma reviravolta com um jogo político, e é muito bom porque eles são muito espertos, sabe? Gente, é coisa assim de você pensa, meu Deus, que pessoas inteligentes. O próximo livro que eu vou recomendar pra vocês é um livro de romance, porque assim, tá faltando romance aqui, né? A gente teve ficção científica, realismo, vamos de romance. Mas na verdade são 2 livros de romance, vou fazer meio que um combo aqui. O primeiro que eu vou indicar ele pra vocês é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu achei, dentre todos os livros que eu vou citar, esses 2 de romances que tem a escrita mais floreada, que eu acho que é um pouquinho mais complicado de você entender, mas nada que você não consiga. Esse aqui eu consegui entender bem melhor porque eu assisti o filme antes, que aliás é bem parecido, tem até diálogos que são iguais, sem tirar nem pôr. Então eu gostei bastante da adaptação. O legal é que o livro vai além da adaptação e conta o que aconteceu depois do filme, então é muito legal isso, porque você vê mais coisas. E a gente tem aqui uma visão muito diferente do Sr. Darcy. Eu me apaixonei muito pelo Darcy, Darcy perfeito, rei do meu coração. Mas, pra quem não sabe, a história do Orgulho e Preconceito vai falar sobre a Elizabeth Bennet. Ela é uma das 5 filhas do Sr. Bennet, da senhora Bennet, e eles são pobres. E certo dia, nessa cidadezinha do campo onde eles vivem, chega o Sr. Bingley e uns amigos, né? E esse Sr. Bingley, ele é rico, então todo mundo quer pegar ele. Inclusive a irmã da Elizabeth, a Jane, que é super fofinha, que não vê mal em ninguém, que é tipo aquela pessoa angelical e super dentro dos padrões, que ela é considerada linda, linda, linda. E o Sr. Bingley se apaixona pela Jane logo de cara, eles se encantam os dois e tal. E enquanto eles se gostam muito de cara, a Elizabeth e o Darcy não se dão nada bem. Na verdade, os rumores sobre o Darcy são tipo, ele é rico, ele é muito bonito, esse e aquilo. Mas na hora que chega lá num baile, numa festa que eles deram, o Darcy simplesmente não fala com ninguém. Ele faz um comentário super, assim, ruim com relação a Elizabeth, dizendo que ela é desinteressante, não sei o que. E aí ele já começa essa picuinha. Só que as coisas vão acontecendo e o Darcy começa a amolecer o coração, sabe? Ele fica meio que indo atrás dela. Só que ela continua morrendo de raiva dele e ela fica julgando ele
sem conhecer. A história vai se passar nisso, não é só Darcy e Elizabeth, isso que eu gosto nesse livro, vai ter outras histórias paralelas. O Sr. Bennet, o pai dela, é perfeito, ele é super debochado, muito bom, eu amei. No final, principalmente, ele é um alívio cômico muito grande. Esse é um livro, assim, pra você ler, pra você sorrir e ao mesmo tempo você se encantar pelo Darcy, porque o Darcy é perfeito, né? Então, assim, você ri bastante, eu gostei muito e me surpreendeu muito, apesar de ter uma escrita um pouquinho mais complicada de você entender. O outro livro de romance que eu tenho pra indicar pra vocês, eu li também no Kindle Unlimited, que foi Jane Eyre. Ela é uma personagem feminina muito forte e muito decidida. Tu fica em choque com o tanto. Sabe, ela vai, ela diz, olha, eu não quero fazer isso. E ela toma essa decisão e ela vai até o fim com as decisões dela. Então eu acho isso muito legal, porque ela é muito forte. O que ela acredita mesmo, ela vai e faz. Então, assim, perfeita. Ele é um livro que tem uma escrita um pouquinho mais difícil. Eu não sei se foi a tradução que eu peguei, porque eu peguei uma tradução da Nova Fronteira, que estava disponível no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você queira pegar emprestado. É um livro realmente de romance, com várias reviravoltas. É assim, primeiro começa com a Jane Eyre. Ela é adotada por... Ela é meio que adotada pela família, uma parte da família, e ela é escorraçada, sabe? O filho da dona da casa briga com ela, bate nela, isso e aquilo. E aí um belo dia ela diz que quer estudar. Ela não quer ficar com uma família pobre, né? Que é o outro lado da família. Ela não quer ir pra uma família pobre e ela não quer continuar na casa. Então, se não me engano, é um médico que vai na casa dela quando ela fica doente e diz pra ela, olha, o que que você quer? Você quer estudar? Ela diz, vamos estudar, já que é o que eu vou ter. E ela vai para um orfanato, e lá nesse orfanato ela conhece meio que a professora, que é a Helena. E ela estuda, e passa-se alguns anos, ela vira professora desse orfanato, e depois ela quer expandir os horizontes dela, e ela vai ser preceptora de uma garotinha. Então, assim, vai se desenrolando a história, vai tendo várias reviravoltas, e é muito bom, gente, muito bom esse livro, de verdade. A última indicação é meio que um bônus, porque eu ainda não terminei de ler, mas eu já vou indicar porque eu tô gostando bastante, e na minha opinião é um dos que tem a linguagem mais simples de todas, e olha que eu pesquisei no Kindle Unlimited duas traduções diferentes pra conseguir comparar com a que eu tenho. Elas eram bem similares e todas muito simples de ler. Eu fiquei até surpresa, porque ele é um dos livros mais antigos. Ele foi escrito em 1847 e eu estou falando num clássico que divide opiniões de todo mundo, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tô aqui... Olha, tudo isso aqui, acho que uns 30 e poucos por cento, 35%. E eu tô gostando bastante desse livro. Ele é diferente de tudo que eu pensava. No começo eu tava super confusa, porque começa sendo narrado por uma pessoa, assim, totalmente alheia à história. Como assim? O Radcliffe, ele tem um inquilino que alugou uma granja, que é tipo uma casa que ele tem separado, né? E esse inquilino vai visitar o Radcliffe, e aí ele é super maltratado pelo Radcliffe. O Radcliffe é horrível com ele. Só que ele fica hospedado lá na casa e tudo mais, e quando ele volta pra casa dele, ele fala com a governanta, que já veio com a casa, né, digamos assim, já foi o combo, e essa governanta sabe da história do Radcliffe, de tudo que aconteceu. Uma curiosidade é que todos os livros geralmente tem aquela casa aqui na capa, porque o Morro dos Ventos Uivantes é o nome da propriedade do Radcliffe, que é onde se passa a história. Então, sempre tem uma propriedade aqui na capa. Ele é narrado por essa governanta, que vai contando a história e narrando o que aconteceu até chegar naquele momento. E eu acho bem imersivo, eu consigo entrar bem na história e me imaginar nisso. Eu acho que foi um livro muito revolucionário por ser escrito por uma mulher e ser um livro que você não tem personagens nem um pouco perfeitos. Todos eles são ruins, todos eles são muito complexos, e você vê que não é, tipo, uma coisa de natureza deles, mas que foi a forma como eles foram criados impacta diretamente na forma como eles são. Então é toda essa questão de uma construção da personalidade do personagem. Fora isso, ele é um livro meio gótico, assim, que tem uma ambientação mais sombria, o que eu gosto bastante, particularmente. E também tem uma coisa, assim, de misticismo.
Então ele é um livro que eu acho que vai mais ali pro gótico do que pro romance de época. Eu acho que as pessoas taxam ele de romance de uma forma errada. E eu acho que é uma história sobre obsessão e onde a obsessão e a raiva, a vingança podem te levar e o que acontece por causa disso. Antes de finalizar esse vídeo, eu só tenho uma dica que é: não tenha medo. Não tenha medo de pegar um livro clássico pra ler. Eu sei que a gente tem medo, eu tinha muito medo. Eu pensei, meu Deus, eu vou me sentir burra porque eu não vou entender a história, não vou entender a leitura, eu não vou dar conta. Mas, às vezes, simplesmente você não está pronto pra ler o livro naquele momento. Às vezes você vai conseguir ler ele lá na frente e às vezes você nunca vai conseguir ler o livro porque ele não é pra você, entendeu? Porque não é o seu estilo. Então não se force, se você não estiver gostando, pode abandonar, pode pegar outro, tenta outro, encontra o seu estilo de livro que você goste, leia, tente, mas não tenha medo, não deixe de ler algo por medo de não entender, porque na hora você se surpreende bastante, que nem eu me surpreendi com o Morro, com... Enfim, todos esses dessa lista. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele sirva de algo pra vocês. E me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses clássicos, se você pretende ler algum, ou se você gosta, tem medo. Me conta aqui qual a sua relação com clássicos. E é isso. Um beijo. Tchau.